Olá, tudo bem? Eu sou Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica. Nós iremos falar nessa série de vídeos sobre os pregadores batistas reformados na história da igreja. E eu queria começar com Charles Spurgeon, tá bom? Ah, vai ser uma aventura, né? Legal falar um pouco de alguns pregadores batistas reformados. Não conseguirei falar de todos, mas eu falarei de alguns, tá bom? Você pode se inscrever nesse canal, ativar o sino para receber as notificações. E ao final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Divulgue a Exposição Bíblica para outros pregadores. Exposição Bíblica já tem 12 anos, é um centro de treinamento de pregação. Eu sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001. Exposição Bíblica treina pregadores de modo presencial nesses 12 anos, online, através da plataforma academiadoexpositor.com.br e a plataforma prmichelaugusto.com.br. Bom, então vamos lá? Vamos falar um pouco dos pregadores batistas reformados. Bom, a primeira igreja batista reformada, isso quem vai dizer é o Anthony Schutt, né? Na obra sobre a história dos batistas, publicada pela Pronobis, ele vai dizer que a primeira igreja batista chamada particular, ou a gente chama de reformada, diferenciando um pouco dos batistas gerais, ela nasce por volta entre 1637 e 1640, nesse período, né? Em 1640 teve ali uma recuperação do batismo por imersão na igreja com as iniciais JLJ, né? E é o nome de 3 pregadores da época, e os batistas particulares, vamos assim dizer, eles teriam que se diferenciar dos batistas, dos anabatistas. Eles eram confundidos com os anabatistas, né? E por volta de 1640 já eram 7 congregações particulares, todas de origem puritana e em Londres. Então eles eram credobatistas, mas eram confundidos com os anabatistas. Para dissipar essa confusão, foi criada a primeira confissão de Londres, 1640, que deu a base para o pensamento batista até o século XIX, tá bom? Bom, a história da pregação no contexto inglês compreende aí por 5 períodos, né? O John Broadus vai destacar aí 5 períodos da história da pregação. Período de Wycliffe, um pouco anterior à eclosão da reforma do século XVI, bem anterior, a reforma propriamente dita, os pregadores puritanos e anglicanos do século XVII, a era de Whitefield e Wesley, e o século XIX, né, onde nós encaixamos aí Charles Spurgeon, tá certo? Bom, tem uma questão interessante sobre o Spurgeon, pregador batista reformado, e quem vai dizer isso é o John Broadus, naquela obra, famosa obra History of Preaching. Ele vai dizer que o Spurgeon é um modelo em vários aspectos, em termos históricos, né? Porque o nosso modelo é Cristo, tá bom? Mas cuja maior distinção, na opinião do Broadus, é o fato de que ele, por muito tempo, se reuniu e manteve vastas congregações e manteve o ouvido do mundo da leitura, sem nunca, vamos dizer assim, renunciar ao evangelho em busca de variedade ou enfraquecer a sua doutrina para adequar aos gostos da época, né? Bom, na obra do Broadus está escrito isso, mas a gente não sabe, eu não tenho certeza se foi o editor que deu continuidade às publicações do Brothers que colocou isso, tá, nesse sentido, tá? Mas eu tenho uma convicção que está na obra do Brothers porque eu extraí de lá, tá certo?
embora a obra do Brothers não cite lá a pregação do Spurgeon. Bom, a pregação do Spurgeon, eu queria lembrar aqui o que o grande especialista, né, dos batistas reformados, que é o Thomas Nettles, inclusive o Thomas Nettles está na nossa Academia do Expositor, tá? Ele está lá com a disciplina sobre pregação doutrinária. Muito gentil, Thomas Nettles, e tem uma obra dele sobre pregação doutrinária publicada pela Pronobis também. Bom, o Thomas Nettles, ele vai destacar algumas questões importantes sobre Spurgeon. O nascimento, 1834, né? Spurgeon era um homem fascinado pela biblioteca que pertencia à mansão. Enfim, desde cedo ele demonstrou uma propensão para a exortação pastoral. Tem uma história de que ele observou o seu avô na preparação de sermão, né? E a ira de Deus foi um assunto que produziu muita, não diria curiosidade, mas o assunto da ira de Deus mexeu muito com o Spurgeon, certo? Em 1849, ele frequentou uma escola em Cambridge, certo? Bom, nós temos aí um homem que tem uma semelhança muito grande com Lloyd Jones, uma conversão genuína. A gente vai olhar na história do Spurgeon a questão da ira de Deus e da graça de Jesus Cristo como pêndulos muito importantes para a vida de conversão do Spurgeon, certo? Então, ele foi batizado em 1850, foi membro da Igreja Batista em St. Andrews Street, começou a ensinar na escola dominical, se juntou à escola, Associação de Leigos Pregadores, enfim. E o primeiro sermão dele foi pregado em 1 de Pedro 2,7. Para vocês, os que creem, esta pedra é graciosa. Então, a pregação de Spurgeon, ele começa a crescer, no contexto da Inglaterra. Ele recebeu um convite de 6 meses para pregar na Warrior Beach, em outubro de 1851. 2 anos depois, ele já tinha pregado mais de 600 sermões. 600 sermões. Bom, uma coisa interessante de Spurgeon é os fundamentos teológicos. Ele vai destacar que o ministério é um chamado elevado, né? Ou seja, os pregadores não deveriam simplesmente se candidatar, eles deveriam de fato serem homens chamados, né? E essa chamada começa com a conversão. Primeira coisa, a experiência salvadora do Evangelho de Jesus Cristo, né? Esse chamado para pregar envolveria os méritos e poder do Evangelho, né? A justiça de Cristo era muito evidente no pregador Charles Spurgeon, certo? Bom, os fundamentos teológicos, a autoridade das Escrituras, a autoridade do pregador não é ele mesmo, nem as histórias que ele conta, mas é a autoridade da palavra de Deus. Spurgeon ele argumentava a necessidade da pregação expositiva. No contexto dele havia muitos erros crescentes, assim como no contexto do século XX do Lloyd Jones, né? Bom, o que Spurgeon foi para o século XIX, Lloyd Jones foi para o século XX, não é isso? E os erros crescentes, o sermão expositivo, a pregação expositiva, não é só para ser usado quando há um período de erros crescentes na história da igreja, mas é uma forma que honra vários aspectos elementares das escrituras sagradas, né? Então, toda a extensão do evangelho que é descrito na teologia bíblica,
que estudiosos da história da redenção têm tratado tão bem hoje em dia, é muito bem trabalhado na pregação expositiva. Então não tem outro tipo de pregação que vai honrar melhor toda a extensão do evangelho na Bíblia progressivamente, redentivamente, do que a pregação expositiva. Tá certo? Bom, ele vai falar da operação do Espírito na pregação. Não tem como pregar sem a ação do Espírito Santo de Deus. Ele via os sermões como comentários da palavra do Senhor. Agora, é claro que ele não só usava o púlpito para comentar o texto, mas ele também seguia a questão da aplicação do texto, né? Ou seja, Spurgeon via a explicação do texto como o pregador mostrando para o ouvinte o que o texto significou para o ouvinte originário, e, lógico, depois a aplicação, demonstrando o que esse texto significa para o ouvinte atual, né? Bom, outra característica da pregação de Spurgeon é uma pregação saturada com doutrina, né? E o próprio Thomas Neros escreveu um livro fantástico sobre a pregação doutrinária, que destaca muito bem a questão de erros de grandes pregadores, como Charles Finney, como o próprio Billy Graham. Foram homens piedosos, mas homens que falharam muito na questão da pregação doutrinária, tá? Bom, outra característica da pregação de Spurgeon, uma pregação focada em Cristo, né, seja na doutrina da eleição, da adoção, da justificação e da nossa preservação, Cristo sempre foi o foco. A outra coisa na pregação de Spurgeon é a questão do coração, né? A pregação de Cristo tinha como meta a aplicação experimental da verdade, né? Os puritanos têm uma contribuição muito forte nisso e vamos dizer que teóricos, grandes teóricos do aconselhamento bíblico, né, como Jay Adams, contribuíram muito com essa aplicação experimental da verdade ao coração para pregadores, né? E a segunda geração, por exemplo, do Jay Adams contribuiu muito para a pregação do Timothy Keller, né? Enfim, isso é uma coisa que eu já tratei em outros vídeos, né? Bom, outra coisa interessante na pregação do Spurgeon é aquela pregação onde ele faz um convite para as pessoas virem a Cristo. Isso não seria o apelo como do Charles Finney, né? Mas ele trabalha uma espécie de pregação decisional. E o Jim Shadix tem um livro somente sobre pregação decisional, né? E ele vai dizer nesse livro, um livro que não foi publicado no português ainda, que o Spurgeon, ele posteriormente aplicou sua convicção sobre essa tensão irreconciliável à sua pregação de decisões, né? Bom, não há nenhum tipo de disparate entre a doutrina da eleição e a extensão do convite para as pessoas responderem ao Evangelho. O Evangelho e sua pregação têm um caráter urgente de levar as pessoas a tomarem uma decisão. É nesse sentido, né? É nesse sentido, né, que o próprio Stephen Lawson vai dizer que, estando comprometido com o pleno conselho de Deus, Spurgeon abraçou ambas as verdades com igual fidelidade. Ele se agarrou tenazmente à soberania de Deus na salvação do seu eleito, mas estava igualmente convencido do mandato de estender a oferta do evangelho a todas as pessoas. Tá? Não é no sentido de que as pessoas teriam poder inerente de aceitar a Cristo, não é nesse sentido. Mas é no sentido de eu entendo que é no sentido da pregação ser urgente e envolver uma resposta. Isso faz parte até dos fundamentos da teologia da adoração, que a gente encontra no Éden, que a gente encontra em toda a história do culto da liturgia, né? A chamada adoração envolve uma resposta, não é verdade? E a pregação, dentro do processo litúrgico, faz parte do ápice, né? Então, eu entendo que Charles Spurgeon tenha trabalhado nesse sentido, tá? Bom, Spurgeon tinha uma metodologia, né? Ele não desprezava
vamos dizer, a homilética, né? Ele tinha um vocal edificante, né? Bom, ele não desvencilhava o conteúdo da boa aparência, ele até dizia que os pregadores deviam cuidar dos seus dentes e coisas assim. Tá? Então, fisicamente, ele era um cara que usava gestos, não como um animador de palco, né? A gente olha, por exemplo, tem um livro, acho que do Aquino, acho que é um professor presbiteriano, que fala sobre muita da homilética do John Piper, né? E lembra um pouco essa questão do Spurgeon, né? Spurgeon usava também ilustrações, imagens, e com certeza trouxe grandes contribuições para a história da pregação. Né? Primeira contribuição, uma verdade inviolável das Escrituras, o poder do Espírito no processo da pregação, o compromisso com uma experiência de culto corporativo que incluísse a exploração cuidadosa do texto, sua aplicação, a expansão da ideia central, do contexto doutrinário, enfim. E ele não estava atrás de popularidade, mas simplesmente de expor Cristo e Cristo, o Cristo crucificado que ressuscitou e em breve voltará. Bom, nessa jornada fica aí um pouco sobre Charles Spurgeon e eu espero encontrar com vocês nos próximos vídeos. Dá um like no vídeo aí, se inscreva no canal e não esqueça de acessar academiadoexpositor.com.br e o prmichelaugusto.com.br. Fique com Deus. Tchau, tchau.